Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Se você tem uma certa dificuldade em encontrar, abra sua Bíblia em Mateus. Depois de Mateus você vai ter Marcos. Depois de Marcos você vai ter Lucas. Depois de Lucas você vai ter João, que está antes de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 20, versículo de número 1 até o versículo de número 10, aonde nós iremos ler a palavra do Senhor e pensarmos um pouco nessa noite sobre Jesus. Glória a Deus. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E baixou-se e viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu, porque ainda não sabia a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Toma o seu assento, por favor. Meus queridos e amados irmãos, eu estou muito feliz em estar aqui com os irmãos nesse domingo de Páscoa. É claro que muitos de nós outros, hoje tiveram em família aquele almoço gostoso, Irmão Vanderlúcio comeu uma macarronada com maionese, foi uma benção. Mas o que eu quero dizer hoje é sobre a ressurreição. É importante primeiro desmistificarmos uma coisa, que nada tem a ver Jesus e a Páscoa cristã com a cultura intrínseca com o paganismo, que muito mais se tornou um meio capitalista de arrecadação do que de próprio e fato uma comemoração da ressurreição do nosso Cristo. Observe bem que hoje, não obstante observarmos as pessoas que se dão ao luxo de comprar um chocolate, pagaram triplicadamente. Às vezes, irmão Fausto, mesmo chocolate que daqui a algumas semanas estará abaixo do preço, E isso nada tem a ver, porque a nossa Páscoa, pastor Uds, ela veio da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica era a comemoração que os judeus faziam, comemorando a saída da terra do Egito, da libertação, porque a palavra Páscoa no hebraico, ela tem os termos e o significado de passagem. Era comemorando quando o povo passou o Mar Vermelho e chegou em terra firme, salvo pelo Senhor. Mas para o cristão a Páscoa é ainda mais profunda, porque nós sim comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra, eu sinto alegria em dizer isso. Qualquer lugar do mundo, aonde você for, em uma lápide, em um cemitério, estará escrito aqui:
jaz o fulano de tal. Se você for num túmulo de alguém famoso, talvez terá lá uma homenagem a esta pessoa, algumas flores murchas, e aqui escrito: aqui jaz fulano, nasceu em tal ano e morreu em tal ano. Mas na sepultura de Jesus está escrito: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Você pode adorar Jesus nessa noite? Pois bem, quando nos reunimos para comemorarmos a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, não estamos falando mais da passagem do Mar Vermelho, tampouco estamos falando de uma comemoração aonde se come chocolate. Estamos falando do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. A Bíblia diz que estava Cristo no madeiro, aleluia, no meio de um lado de um homem criminoso, praticante de um ato de roubo, do outro da mesma maneira. A Bíblia diz que mesmo naquele estado não reconheceu a divindade de Cristo e zombara do Senhor, dizendo: olha, se tu és mesmo Cristo, desce daqui, salva-te e salva nós. O outro não, o outro disse assim: olha, você nem ainda estando mesmo nessa situação de condenação, crê que ele é Deus e se arrepende? Olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Bíblia diz que Jesus vira para o ladrão, que não era mais um ladrão, mas sim um irmão, e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui tem uma verdade muito bonita, porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que a morte não teve sorte sobre Jesus. Aleluia. Jesus vira para o Pai e diz: eu entrego a ti o meu espírito. Imagine você que, se não fosse esta atitude de Cristo, ele não morreria, porque a morte jamais teria sorte sobre o Senhor. Descem Jesus daquele madeiro. Jesus não era um multimilionário, não tinha um sepulcro para ele. A Bíblia diz que José de Arimateia fala assim: olha, coloca ele nesse sepulcro, e é um sepulcro novo, ninguém foi sepultado ali, cumprindo-se assim a profecia. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que o imperador de Roma coloca soldados à porta, pastor Hudson, para guardar aquele túmulo, irmã Cássia, porque eles tinham medo. Jesus havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Ora, se isso se cumprisse, nasceria então ali uma das maiores profecias, e eles não queriam isso. A Bíblia diz que no terceiro dia, estando Jesus envolto em lençóis, em tecido, é importante dizer isso, que essa cultura é uma cultura herdada lá do Egito, pastor. Os egípcios, para conservar os corpos que eles imaginavam que depois ressuscitaria, envolvia os seus mortos em lençóis e especiarias. E quando o povo sai do Egito, eles trazem essa cultura. Lembra de Lázaro? Lázaro sai todo envolto em lençóis. E agora Jesus está envolto em lençóis, e chega o terceiro dia, e ele vai ressuscitar. Mas antes de entrarmos no cerne da mensagem, eu tenho algumas lições para aprendermos aqui. A primeira delas é que Maria Madalena vai encontrar com Jesus, diferente do que acontece com Lázaro. Naquela ocasião, a pedra já tinha sido removida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu sei que o Senhor manda lhe dizer: tem pedras que, aleluias, que é do homem retirar, mas tem pedras que quando você chegar no lugar, ela já vai ter sido removida. Não vou dizer novamente, existe pedras, pastor, que é da nossa competência tirar.
mas tem pedra que o Senhor sabe que você não pode tirar, e Ele está dizendo a ti: descanse o teu coração, porque aonde a tua mão não for suficiente, eu serei o teu braço forte. Ele chega até lá, a pedra tinha sido removida, e correu, pois, a Madalena, e foi até Simão e ao discípulo João, porque quando você ler na Bíblia, o discípulo que Jesus tanto amava, está referindo-se a João. E a Bíblia diz que ela chega até João e diz assim: levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos aonde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro, e a Bíblia diz que os dois corriam juntos. Aqui tem uma verdade que não está muito relacionada à questão da exposição da Páscoa, mas é algo que Deus ministrou ao meu coração, e que eu preciso falar com você. Ambos saíram juntos, mas não chegaram juntos. Nem sempre a caminhada que você inicia com a pessoa vai ser a conclusão junto com aquela pessoa, porque cada um tem um tempo e cada um tem a sua velocidade. E deixa eu dizer uma coisa: se você trouxe um glória a Deus, é hora de você liberar. Velocidade não tem a ver com o propósito final. Cada um tem a sua passada e cada um tem o seu tempo. Vou dizer novamente: tem gente que chega primeiro, mas não entra primeiro. Porque a Bíblia diz que eles saíram juntos, mas um era mais ligeiro, como diz lá no Nordeste, pastor. O nordestino fala ligeiro. Um era mais ligeiro, era mais rápido. Às vezes, meu irmão, a gente se decepciona porque a gente vê alguém chegar primeiro no lugar. Só que a Bíblia diz que o discípulo, que aqui no caso é João, chegou primeiro, viu, mas não entrou. Não importa se você vai chegar por último. E aqui, não é que a Bíblia está fazendo uma analogia em relação ao céu. Nós precisamos tomar cuidado com isso. No nosso curso de teologia, que vai começar daqui uns dias, nós vamos falar sobre as linguagens de interpretação da Bíblia, que é a linguagem figurativa, a linguagem simbólica e a linguagem figurada, a linguagem literária, melhor dizendo. Não é que aqui está falando do céu, não, mas é um exemplo que a gente pode aplicar na nossa vida. Não quer dizer que você ficou por último, que você não vai entrar primeiro, porque tem gente que chega na porta, mas não tem coragem de entrar. O discípulo chegou primeiro, mas cadê a coragem do irmão Pedro para entrar? Pedrão quando chegou, e aí eu falo assim sem querer ser pejorativo, mas Pedrão chegou e falou: você não entrou não? Ele disse: eu não. Foi: então deixa comigo que eu entro. Velocidade não significa propósito e também não significa final. Tem gente que vai sair na frente, vai chegar primeiro, mas vai ser na tua vida que Deus vai cumprir o propósito determinado. Pedro chegou e entrou, olhou e falou: oxente, cadê? Quando ele olha, tem um negócio importante. Se você trouxe uma caneta, e aqui eu quero pedir isso, se você não fazia, a partir de hoje você vai fazer. Não venha para o culto sem a tua Bíblia, sem uma caneta para você anotar o que é dito aqui, porque o crente precisa ser igual boi. Você sabia que o boi tem 2 estômagos? Sabia disso, pastor? O boi é remoente, ele come, engole, depois ele vai pastar e remoer tudo aquilo que ele comeu. O crente precisa ser a mesma coisa. Ele recebe a palavra aqui no culto, mas ele tem que digerir essa palavra durante a semana e estar firme na presença do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus ao Senhor? Quando ele entra no sepulcro, ele observa 2 situações inusitadas. A primeira situação é que Jesus não está lá mais, porque a Bíblia diz que ele havia já ressuscitado. O segundo e mais importante é que tinha um versículo 7, se for possível coloque na tela para nós, diz assim: e o lenço, diga para o seu irmão, tinha um lenço, diga forte, tinha um lenço, diga para ele, tinha lençóis, mas principalmente
tinha um lenço. Os lençóis envolveram o corpo, mas o lenço foi colocado na face. Quando Jesus ressuscitou, versículo de número 7, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis no chão, mas estava, em algumas traduções vai dizer, estava enrolado. Na NVI vai estar dizendo, estava dobrado. E agora nós vamos mergulhar numa história bíblica, numa história cultural judaica. Todo senhor, naturalmente, ele tinha um servo. E esse servo era quem servia a sua comida, irmã Cássia. E quando o servo servia a comida, ele não podia nem conversar com o Senhor e nem ficar na frente do Senhor, como também não podia se ausentar do recinto. Aí criou-se uma cultura, que era a cultura do lenço. Era semelhante, não confunda o lenço com um guardanapo qualquer, não era, mas ele tinha um lenço. Quando ele terminava de comer a sua refeição, Senhor, se ele porventura não quisesse mais, ele levantava-se e saía, pegava o lenço e jogava em cima da mesa. Isso representava para o mordomo dizendo, ele foi e não vai mais voltar. Mas quando o Senhor, por algum motivo, pegava o mesmo lenço, aleluia, e não jogava de qualquer maneira, mas tinha o cuidado de dobrar o lenço e colocar sobre a mesa. Inconscientemente ele estava dizendo para o servo, eu estou me ausentando da mesa por um momento, mas eu vou voltar e me assentarei na mesa novamente. Muito bem, pastor, eu entendi, mas o que é que tem a ver isso? Jesus precisava deixar um sinal. Perceba então que o versículo 8 diz assim, então também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu, creu. Aleluia. Não, vou dizer novamente, você lembra do irmão João que chegou primeiro mas não entrou? Agora ele está vendo o lenço dobrado, e está dizendo, se o Senhor deixou o lenço dobrado, ele está dizendo o seguinte, eu saí, mas eu vou voltar. Não, você não entendeu, deixa eu lhe dizer, quando ele dobra o lenço e deixa em cima do sepulcro, ele estava dizendo para os discípulos, ele estava dizendo para aquela geração, mas especialmente eu estava dizendo para mim e para você, não temas o teu coração, porque eu fui, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Quem pode levantar a mão como um adorador e adorar o Senhor? Então a Páscoa para nós é uma comemoração, não da morte, porque a morte foi vencida, e a Bíblia diz que o Senhor venceu a morte, mas principalmente ela é um aviso dizendo assim, olha, Ele morreu, ressuscitou e breve voltará para buscar a sua igreja. É por isso que eu não posso dar-me ao luxo de entrar num culto de domingo como este aqui e não adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu olho daqui para aí, vocês daí para cá, nós estamos vendo o preço que foi pago na cruz do Calvário, o lenço dobrado, e Ele dizendo assim, diga para a minha igreja que eu vou voltar para buscar ela. Eu não posso viver, irmãos, sem crer que Jesus vai voltar. Lembra que o discípulo, o que aconteceu com João? Ele creu. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não estão mais crendo que Jesus vai voltar, pastor. João olha para aquele lenço dobrado e vê ele assim dizendo, eu vou voltar para buscar vocês. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, no mundo nós vamos ter aflições, mas a nossa ceia, a nossa verdadeira Páscoa enquanto cristãos, vai ser no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Por isso eu estou me preparando,
E quando a Bíblia diz sobre isso, ela diz que nós somos uma noiva adornada para encontrar com o Senhor. E aí nós temos, como diz o bom nordestino, nós temos perrengues, lutas cotidianas. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: feche os teus olhos quando você estiver em momentos de dificuldade e lembra que o lenço está dobrado. Aleluia. Vou dizer novamente: o lenço está dobrado. Ele não jogou o lenço de qualquer maneira. Ele teve o carinho, ele teve o cuidado de dobrar o lenço para mostrar para mim e para você que ele vai vir nos buscar. E para quem seremos? Como será quando o Senhor vier nos buscar? E aqui eu destrincho essa volta em duas situações possíveis. A primeira é a que nós todos queremos, que é o arrebatamento da igreja. Paulo vai dizer que estar com Cristo é maravilhoso, mas por motivo da igreja ele precisava estar aqui ainda, e que a morte é uma possibilidade. E aí é uma das possibilidades que o Senhor pode vir nos buscar. Quantos não se levantaram pela manhã, porque soou a trombeta individual? Quantos perderam a vida no regresso do feriado para suas casas, em decorrência de um acidente ou de um acontecimento fatal? Mas você não, você ainda pode respirar e dar glória a Deus. A segunda hipótese, e tão certa quanto a primeira, porque nós não podemos relativizar o arrebatamento. Tem gente que trata o arrebatamento, pastor, como uma consequência ou uma hipótese. O arrebatamento não é uma hipótese, o arrebatamento é uma certeza. Vou dizer novamente para você: o arrebatamento não é uma hipótese, o arrebatamento é uma certeza que todo crente deve ter. E a trombeta pode tocar agora. E se ela tocar? Será que você percebeu? Porque a questão não está em perceber o lenço dobrado, é crer que o lenço, quem dobrou o lenço vai voltar. Vou dizer para você, eu gosto sempre de repetir para ficar gravado. A questão não é perceber o lenço dobrado, a questão é crer que quem dobrou o lenço vai voltar. Eu creio, irmão, eu sinto que ele está voltando. Ah, pastor, mas esse negócio está muito antiquado. Tem tantos anos que eu sou crente e eu vejo dizer que esse Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Deixa eu te dizer uma coisa. Está pronto para ouvir? Então segura. Hoje você está mais perto do arrebatamento do que ontem. Hoje você está mais perto de Jesus te buscar do que ontem, e mais longe do que amanhã, porque amanhã você estará mais perto do que hoje. Deixa eu lhe dizer, cada segundo que aquele relógio marca, é Jesus dizendo assim: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então, meu amado, com todo o respeito e o carinho pastoral que eu vos tenho, não gaste o seu tempo com coisas vãs. Pastor, mas tem tanta coisa boa. Deixa eu lhe dizer, as melhores delícias desse mundo, com todo o respeito da palavra que usarei agora, perto da glória que Jesus preparou para você, é lixo. As melhores glórias desse mundo, perto de você ter o nome escrito no livro da vida, não é nada. Quando ele deixa o lenço dobrado, ele estava dizendo: minha igreja, não troca a minha presença por nada. Minha igreja, não deixe de sentir a minha presença por nada, porque eu vou lhe dizer uma coisa: quando o discípulo olha e vê o lenço dobrado, ele sente que Jesus estava vivo. E aí o anjo que aparece para os discípulos diz assim: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu estou sentindo Jesus neste lugar. Sabe que você pode adorar Ele por um instante?
Não é emocionalismo, quem precisa disso é o artista. Nós não somos artistas, somos servos do Senhor, nós não precisamos de emocionalismo, porque a própria Bíblia é a fonte de emoção que o crente precisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele está vivo, e a presença dEle é tão real quanto a presença desse irmão que está do seu lado. Então eu vou ser mais incisivo e vou insistir com você. Se você olhar para o lado e tiver alguém ao seu lado, tão certo quanto essa pessoa que está ao seu lado vive, é que Jesus também vive e está presente aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E só quem já sentiu a presença dele pode afirmar o que eu estou afirmando. Ele está vivo. Aleluia. Tem hora que você está sozinho e aí você sente algo diferente, né? Aleluia, glória a Deus. Tem hora que você está num afazer, num trabalho. Aleluia, glória a Deus. Eu estava esses dias no fórum escrevendo um documento. E aí, do nada, irmãos, eu senti a presença de Deus me envolvendo, Fausto. E aí eu comecei dentro do fórum, cantar um louvor dizendo assim, ó: sei que tem ciúmes da minha adoração. E aí naquele momento eu comecei a falar em língua estranha, sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, Ele não escolhe momento e nem lugar para mostrar que Ele está vivo, pastor. Aleluia, glórias ao Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não creu, creia, porque o teu Deus não é um Deus que manifesta-se vivo apenas no culto de domingo, não. Sinta um Deus vivo na segunda, sinta um Deus vivo na terça, na quarta, na quinta, na sexta e na sábado e no domingo, a qualquer momento. Às vezes, a gente quer esperar o culto, irmão, para adorar. Às vezes nós queremos esperar o culto para dar o glória a Deus. Às vezes nós queremos esperar o culto para ser um adorador. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quem serve um Deus vivo não precisa materializar o culto para ser adorador. Ele adora onde ele estiver. No banco, glória a Deus. Na fila, glórias a Deus. Na academia, glórias a Deus. Na faculdade, glórias a Deus. No trabalho, glórias a Deus. No mercado, glórias a Deus. Dirigindo, glórias a Deus. Aonde você estiver, Ele estará vivo dentro de você. Mas nós estamos agindo, e aí eu vou privar-me por uma questão de ética, de respeito, àquelas pessoas que ainda ou não quiseram ou não se converteram por algum motivo fortuito à nossa vontade ou à vontade pessoal da pessoa. Tem pessoa que precisa de um instrumento material para ver a sua fé agir. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o teu Deus é o Deus que atua sem precisar da matéria. Pastor, não entendi esse negócio, agora o senhor complicou. O seu Deus não precisa de uma imagem visível ao olho humano para que Ele se manifeste a você. Mas pastor, eu queria ver um milagre para me glorificar. O dia que você precisar ver um milagre para glorificar, é só você olhar para você mesmo no espelho, porque você é um milagre da parte de Deus. Você é uma bênção. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos comigo um minutinho? Porque Ele está dizendo: eu estou vivo na minha igreja.
Eu estou presente aqui. Você está sentindo Jesus aqui? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos pensar numa coisa bonita. Quem já viu uma foto das Ilhas Maldivas? Já viu? Pois é, um arquipélago muito bonito que tem. É bonito, não é? Mas não exemplifica a grandeza de Deus. Aquilo é fichinha. Vamos pensar juntos aqui. Uma outra, eu nunca tive o privilégio, e acredito que não o terei, em face da falta de interesse e de algumas limitações físicas. Eu nunca estive no Pico da Bandeira. Você já esteve lá, pastor? Diz que lá você fica em cima das nuvens, não é? É bonito, não é? Lindo. Mas ainda não consegue expressar a formosura de Deus. Expressa a matéria que Deus criou. Vamos pensar mais ainda. Vamos pensar numa coisa bonita, natural, para que o homem não se glorie. O mar. Não é bonito o mar? Você olha assim aquela grandeza de água, mas ainda não consegue expressar a fisionomia de Deus. Aleluia. Dá para você imaginar que os elementos naturais, a áurea boreal, que eu não sei explicar cientificamente como acontece, mas é lindo, ainda não explica e não materializa a fisionomia de Deus. A único ser na terra que consegue exemplificar, e eu estou dizendo exemplificar, a fisionomia de Deus é o ser humano. Porque ele diz assim, ó: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Esse irmão que está do seu lado é o ser mais próximo do que Deus é. A beleza da fisionomia de Deus. E isso não está atribuído às características da anatomia do corpo, não. É da perfeição que Deus criou enquanto ser humano. Porque você é o único ser. Você é o único ser. Aleluia. De quem Deus quer ouvir a adoração. Aleluia. Dá para você imaginar isso? Que você é um ser que a Bíblia diz que o Senhor ouve a tua oração. Ouvi a tua oração, inclinei-me para ouvir a tua oração. Olha a grandeza que é ser um servo do Senhor. E aí nós queremos às vezes, por um momento, substituir isso por coisas momentâneas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele está vivo na tua vida. Mas eu quero lhe dizer mais. Você tem fé para levantar sua mão em forma profética e receber? Mais do que está vivo, de hoje em diante, Ele vai mostrar na tua vida exemplos que Ele está vivo e da grandeza dEle. Não, fica a mão levantada. Alguém está querendo um sinal. Ele lhe diz assim: eu lhe darei sinais de que eu estou vivo na tua vida. Eu lhe darei sinais que eu vivo na tua vida, opero na tua vida, faço na tua vida e sou na tua vida. Se você crê, dê uma melhor salva de palma para Jesus. Ele vai mostrar para você que Ele é vivo. Não sei se é através de uma cura, não sei se é através de uma libertação, se é através do batismo com o Espírito Santo. Eu sei que Ele vai te mostrar que Ele está vivo na tua vida. Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Temos um louvor, vamos adorar. Põe a tua mão no teu coração. E às vezes